Qual o tempo certo de estar fazendo as adubação na lavoura de pimentão? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas adubação. Qual é o intervalo de uma cobertura para outra, de uma adubação para outra? Antigamente jogava de 30 a 40 gramas por pé e se fazia adubação entre 25 dias. Cada 25 dias era o tempo para fazer a cobertura. Com o tempo foi passando e as coisas foi evoluindo e mudando. Hoje mudou muito, então hoje é de costume, é o certo, é o correto. Você está sempre nutrindo a planta. O excesso de adubo, você tem dois prejuízos. Primeiro, que você perde mais da metade do adubo. A outra parte é a parte que você prejudica a sua lavoura. Muitas pessoas costumam jogar um excesso, uma quantidade maior que nem antigamente. Os frutos não desenvolvem, a planta também não. Por quê? O excesso do adubo de cobertura, além de queimar as raízes e provocando o travamento da lavoura, prejudica também os frutos. Os frutos também não desenvolvem. Se a planta desenvolve, os frutos também desenvolvem. Então não se usa mais fazer aquela adubação que nem antigamente, de jogar 30, 40, 50 gramas por pé e esperar 25 dias para fazer a outra cobertura. Hoje não. O tempo ideal é toda semana você fazer uma pequena cobertura. Essa pequena cobertura varia de 10 a 15 gramas por pé. Mas toda semana você faz essa pequena adubação. Se for gotejamento, você um dia antes, na parte da tarde, entre os meios do pé, você joga 10 gramas por pé. No outro dia, você liga o gotejo. Aquela água vai pegar no adubo e vai descendo devagar aquele adubo. Isso é muito importante. O porquê? O adubo descendo devagar, lentamente, a planta tende a aproveitar o dobro esse adubo. Muitas pessoas perguntam: esse adubo descendo não vai queimar a raiz? Não vai queimar. Por quê? É uma quantidade pequena de adubo. Porém, o resultado é o dobro de melhor. Porque toda semana você está nutrindo essa lavoura. Toda semana você está alimentando essa lavoura. O excesso, uma quantidade maior, você vai estar perdendo adubo. O adubo
ele vai fazer o efeito lentamente. Se chover ou você aguar em cima, não dá tempo da planta absorver todos esses nutrientes. As raízes da planta absorvem lentamente. Essas grande quantia de 30, 40 gramas, a planta não vai aproveitar tudo. Isso vai deixar o solo ácido e você vai ter problema com a planta. Muitas pessoas olham para a planta e vê aquela planta parada, amarelada, e não sabe o que é. Muitas das vezes é o excesso de adubo que prejudica a raiz. Por quê? Ela não tem um tempo, ela não tem uma absorção rápida para ela pegar esses nutrientes, aonde que ela acaba se prejudicando com o exagero, com a quantidade grande do adubo. A raiz da planta, ela é delicada. Ela é a parte principal da lavoura. Você tem que prestar atenção em tudo que você vai fazer na lavoura, pensando na raiz. Um exemplo, a carpinação. A gente pode fazer a carpinação, mas de uma forma rente com o solo. Se você aprofundar muito a enxada, você vai estar cortando raiz. Você cortando a raiz, você está danificando o pé. São essas pequenas coisas que acontecem na lavoura que a gente deixa de passar a desperceber. Como eu falei, a raiz é a chave principal dessa planta. É ela que é responsável para ter um pé bonito, um pé viçoso, uns frutos bonitos, também viçoso. Tudo depende da raiz. Por isso que a parte do enraizamento é muito importante. Então você tem que tomar cuidado tanto com os adubos como a carpinação, até mesmo em algum herbicida. Você prejudicando as raízes, você vai estar prejudicando o pé. Você prejudicando o pé, você vai estar prejudicando os frutos. E hoje é feito essa adubação de 10 gramas por pé. O modo dessa adubação é de 10 gramas toda semana. Ou seja, você faz numa segunda-feira, na outra segunda-feira você torna a fazer. Na outra segunda você torna a fazer. Se você aguar 2, 3 vezes por semana, não tem problema. Você vai fazer somente uma vez por semana essa adubação. Essas 10 gramas por pé parece pouca, mas não é. Porque a raiz, ela se alimenta lentamente. É um tempo para ela absorver esses nutrientes, esses nitrogênio, esses fósforo, potássio. É um tempo que ela vai ter o suficiente para ela. São apenas 10 gramas para 6, 5, 6, 7 dias. Então, é essa adubação
correta de fazer. O jeito, o manejo de você aplicar essa cobertura, se for em gotejamento, é feito entre os meios do pé. Eu prefiro fazer em forma granulado entre os meios do pé. O adubo em via gotejo, ele desce muito rápido para baixo, na minha opinião. Ele é um adubo que é diluído e é misturado na água. Conforme essa água vai descendo, essa adubação vai descendo junto. Se der uma chuva, ele acaba de descer mais rápido, aonde que a raiz não tem mais contato com esse adubo. Se você fazer o granulado, 10 gramas por pé, em cima do solo, conforme você vai aguando, irrigando, esse adubo vai descendo lentamente. Tem dois processos. O primeiro processo é essa água em contato com o adubo. Ela vai entrar em contato com o adubo para derreter esse adubo, para esse líquido descer, para depois a raiz pegar essa adubação. E depois vem o outro processo, que é a raiz sugar esses nutrientes. Então, o granulado, 10 gramas por pé, no meio do pé, é a maneira boa de estar fazendo essa adubação. O tempo de uma semana, 10 gramas por pé, é para que a planta sempre esteja um pouquinho desse adubo. Ela sempre vai ter um pouco do nutriente toda semana. Ela em fase de desenvolvimento ou ela em fase de produção, ela está tendo toda semana uma quantidade equilibrada para ela estar se mantendo viva, se mantendo sadia. Então, o intervalo é uma vez por semana, 10 gramas por pé. Fica aí mais um vídeo. Lembrando que qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!